apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Esse é o Ministério Graça e Apostolado, sou o apóstolo Marcos Gomes. E se você não sabe, eu nasci para a glória de Deus, predestinado por Deus, e estou aqui para te ensinar a graça de Deus em Cristo e o apostolado que vem de Paulo, o apóstolo dos gentios. Você que está me assistindo agora pela internet, você pode entrar na nossa página www.gracaeapostolado.com, tá? O nosso site já tem mais de 2 milhões de acessos em menos de um ano, mais de 2 milhões e 70 mil páginas visitadas. Temos vários links em nosso site e você pode entrar no gracaeapostolado.com e ficar atualizado, receber a graça de Deus em sua vida, receber os benefícios de Deus na sua vida, né? Ter conhecimento, obter o entendimento perfeito da palavra de Deus através do nosso site gracaeapostolado.com. Vocês aqui na igreja e você pela internet também me acompanha agora. Eu quero te ensinar hoje, ou melhor, não te ensinar, eu quero reforçar, porque eu sou pastor há 20 anos nesse ministério, então o que eu vou falar eu não vou te ensinar. Posso te ensinar a você que vai me assistir agora pela internet, mas vocês aqui na igreja, vocês não serão ensinados, vocês serão lembrados e reforçados no entendimento sobre a fé. Anote aí no seu caderno, se você deseja, para que você acompanhe essa ministração. Mantenha a sua fé ativada. É o que todos nós precisamos fazer. Não só você que me assiste pela internet, não só você aqui na igreja, mas também eu, principalmente eu, preciso manter minha fé ativada. Abra sua Bíblia em Romanos 12, vai ser o primeiro texto que eu vou ler. E então nessa ministração, vocês vão receber o perfeito entendimento espiritual, vão receber o apostolado, que é a perfeita direção de Deus para a sua vida. Mantenha a sua fé ativada. Mantenha a sua fé ativada. Você que me assiste pela internet talvez nunca ouviu essa frase, mas vocês aqui na igreja já ouviram há 20 anos, vocês estão ouvindo isso. É falsa a ideia de pensar que alguém não tenha fé. Todos têm fé. Mas o apóstolo Paulo disse que a fé não é de todos. Então eu vou te explicar esse todos. Quando eu digo todos têm fé, eu estou me referindo a todas as ovelhas. Quando Paulo disse que a fé não é de todos, aos Tessalonicenses ele falou isso, ele estava querendo dizer, a fé não é de todos, por quê? Porque na terra tem ovelhas e tem bodes, tem filhos da salvação e tem filhos da perdição. Logo, a fé não é de todos. Quem entendeu? Porque tem filhos da perdição na terra. Mas quando eu estou falando que todos têm fé, é todos vocês aqui na igreja. E você que está me assistindo que é ovelha. Eu não creio que um filho da perdição vai deixar o seu propósito de ter nascido para a perdição para pegar a Bíblia e fazer um estudo bíblico comigo agora. Eu não creio que o filho da perdição nasceu para isso. Provérbio 16:4, Salomão disse que Deus faz todas as coisas, até o ímpio para o dia do mal. Então o filho da perdição foi feito para o mal, e não para estar agora recebendo a graça do apostolado. Logo, se você está me ouvindo, me assistindo, e entendendo, e recebendo, e me acompanhando, então está provando que você é uma ovelha de Deus, que recebe a graça do apostolado. Amém, abençoados? Na verdade, só os filhos de Deus, que têm o Espírito de Deus, que podem acompanhar o estudo da palavra. O filho da perdição não nasceu para isso. O filho da perdição, ele está fazendo outras coisas. Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, verso 3. Mantenha a sua fé ativada. Essa palavra é palavra para o crente. Não é uma palavra para ímpio, está claro, né? Porque o ímpio nem fé não tem. E não tem fé porque não tem o Espírito. Não tem o Espírito, não é salvo. Assunto já
explicado já desde os 20 anos. Mantenha sua fé ativada. Romanos 12, verso 3. Paulo, nosso apóstolo, diz: pois pela graça que me é dada, mais uma vez Paulo falando que a graça foi revelada a ele. Em Coríntios 3,10, Paulo disse: segundo a graça que me foi dada. Coríntios 3,10. E aqui, em Romanos 12,3, Paulo reafirmando de novo: pela graça que me é dada. Logo, subentende-se claramente que a graça foi dada a Paulo. Está claro ou não está claro? Romanos 12,3, mas meu assunto não é esse, meu assunto é sobre a fé. Romanos 12,3, Paulo diz: pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós. Vós quem? Paulo escreveu aos romanos. Os romanos eram uma igreja, eram cidadãos que moravam em Roma. Romanos, Roma. Então Paulo escreveu para cristãos que moravam em Roma. Nós não estamos em Roma, estamos em Santo André, São Paulo, Brasil. Mas somos cristãos também, filhos de Deus, e temos o Espírito de Deus. Logo, essa palavra é para nós também. Quando Paulo disse, digo dentre vós, ou seja, para vocês, para nós, para as ovelhas. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme, algumas Bíblias diz, segundo a medida da fé que Deus deu ou repartiu a cada um de nós. Há muitos anos atrás, ou seja, 1993, estamos em 2013, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, Deus estava me ensinando sobre a fé. Graças a Deus, eu reconheço isso, essa glória é para Deus. Hoje eu sou mestre e perito no assunto sobre a fé. Eu sei de cor e salteado, de trás para frente, de olhos fechados, tudo sobre a fé. Como funciona, né? Qual o mistério da fé? A fé tem um mistério para funcionar. É igual uma porta. A porta não vai abrir sozinha se você não mexer na fechadura. É igual uma luz, uma lâmpada. A lâmpada não acende sozinha se você não apertar o interruptor. Então, a fé tem um mistério. Hoje eu sei o que fazer para a fé funcionar. E é verdade que eu uso esse mistério para mim. E como pastor e apóstolo, eu venho aqui na igreja no ministério e ensino a vocês para que vocês façam a sua fé funcionar. Porque na verdade, a fé, ela é pessoal e individual. Eu sou casado com a pastora Sueli, mas a minha fé é uma e a dela é outra. A minha fé é para mim, a fé dela é para ela. A minha filha Tamara e minha filha Midian, elas têm a fé que Deus deu para elas. Então elas vivem pela fé delas e eu vivo pela minha fé. Você, mulher, não tem como viver pela fé do seu marido. E você, marido, não tem como viver pela fé da sua mulher, nem do seu filho, nem da sua filha. Não tem como. São limites, são leis espirituais que Deus estabeleceu que são imutáveis, não tem como. Então é bom que você entenda e compreenda sobre isso. Amém? Por quê? Para que você não sofra desnecessariamente. Ah, pastor, eu queria tanto que minha filha. Pastor, eu queria tanto que meu marido. Mas a fé, ela tem, ou melhor, a fé, ela é movida por um mistério. Você vai encontrar na Bíblia a pessoa, tinha um homem que tinha o servo dele, o empregado dele, o centurião, lá de Lucas. O servo dele estava doente, acamado, há muitos dias doente. Então o centurião foi até Jesus. Olha o mistério da fé, hein? O centurião foi até Jesus e falou: Senhor, o meu servo está doente de cama, e me diga uma palavra e eu creio que ele ficará curado. O servo dele, o empregado dele, doente lá longe. E o centurião foi até Jesus. Olha a ponte. Mas não funciona com todos. Eu vou te ensinar um mistério. O homem que estava doente, estava de cama, ele precisava de alguém que exercitasse a fé por ele. Ele estava doente de cama, impossibilidade de andar. Quem está entendendo? O centurião disse: Senhor, me dá uma palavra que eu creio que ele ficará curado. Jesus disse assim: olha, eu nunca vi tanta fé. Vai em paz. Está escrito que enquanto o centurião estava voltando, outros servos vieram até ele no meio do caminho e falou: Senhor, Senhor, o servo fulano já está curado.
E eles entenderam que era exatamente a hora que Jesus liberou a palavra, vai, seja feito segundo a sua fé. Outro caso aconteceu uma vez na Bíblia, de um paralítico. Paralítico não anda. Então 4 homens levaram ele até Jesus. Mas quando chegou lá, a casa estava cheia, onde Jesus estava pregando. Não tinha como entrar. Tinham tudo para ir embora. Vamos embora, não tem como entrar. E aquela multidão e aperta, não tinha como entrar. Alguém, um dos 4, olhou para cima e falou, vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele pelo telhado. Provavelmente alguém deve, mas pelo telhado é difícil. Mas depois, é uma fortaleza isso, né? Colocar dificuldades na vida da pessoa. Quem está entendendo? Cuidado com essas fortalezas, pode atrapalhar a sua vida. Olha, eu tenho que ir lá amanhã. Mas é longe, hein? Mas é difícil, hein? E se chover? Mas e se... Aí sempre tem pessoa que fica pondo fortaleza. Quem está entendendo? A sua função de uma pessoa que vive pela fé é destruir essas fortalezas. Já é o tema de hoje, ó. Mantenha a sua fé ativada. Bom, moral da história. Colocaram o homem pelo telhado. Eu não vou nem dar os detalhes hoje. Paralítico, amarraram as cordas, subiram na escada e por tirar o telhado, subiram por fora, colocaram ele lá dentro. Eu imagino Jesus pregando, porque o reino de Deus, e começou a ouvir um barulho e caía a sujeira das telhas. Jesus, o reino de Deus, e parou para olhar. Quando foi ver, eu imagino por fé, quando foi ver, desce, isso, devagar, solta mais, solta. Descendo paralítico pela corda. Jesus parou de pregar. Não tem como você estar pregando e alguém descendo pelo telhado, tirando as telhas. Paralítico lá, colocaram lá embaixo, do lado de Jesus. Aí os fariseus ficaram loucos, né? Mas ele estava pregando, atrapalharam a reunião do mestre. Já começaram a pensar mal de Jesus. Aí Jesus, para resumir, ele falou assim, olha, eu digo a vocês, para que vocês saibam, que o Filho do Homem, ele tem poder não só para perdoar pecados, mas também para curar. Eu digo a você, ó, paralítico, levanta e anda, teus pecados estão perdoados, você está curado. Levanta e anda. O homem levantou na hora, paralítico, vendo-lhes a fé. Como que Jesus viu a fé? 4 homens que colocaram o paralítico sobre o telhado, tinha tudo para ir embora. Traduzindo, o homem chegou paralítico e foi embora curado. O servo do centurião estava doente lá na casa dele, e o centurião foi até Jesus, e o homem foi curado lá. A outra mulher de Marcos 5 tinha uma hemorragia, e ela falava, ela mantinha a fé ativada. Ela falava, se eu tocar nele eu vou ficar curada. Marcos 5, quando ela tocou em Jesus, foi curada imediatamente. Jesus disse, vai, tua fé te salvou. Rapidinho, o cego, o Jericó, o cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? Eu quero ver, então veja, tua fé te salvou. O outro cego que lavou os olhos no tanque de Siloé, Jesus cuspiu e fez um lodo, passou na terra e fez assim nos olhos dele, vai lá e lava no tanque de Siloé. O homem era cego, foi no tanque, lavou, voltou enxergando. A fé tem um mistério, e a regra número 1 para que a sua fé funcione é mantenha sua fé ativada. Quem recebe essa palavra? Mantenha sua fé ativada. Porque se há uma coisa fácil para o cristão, para o crente, é ele desligar a fé. É só ficar assistindo muito Faustão, é só ficar assistindo muito Pânico na TV, é só ficar assistindo um monte de besteira que tem por aí, João Kleber, que a fé desliga rapidinho. Aí sai do homem espiritual, já entra no homem carnal, natural. Aí vem a doença e já não consegue mais combater a doença. Noite de oração, já não consegue mais orar, já não tem mais o que falar na oração. Porque a fé vai desligando, vai apagando. A fé está dentro dele, mas está apagada. Porque a fé não sai, mas está apagada. Como Paulo disse para os Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. Interessante essa frase, né? 1 Tessalonicenses, Paulo diz, não apagueis o Espírito. Alguém dirá, mas como é que se apaga o Espírito? O Espírito Santo se apaga? Vê se você consegue me entender aí. Você vai deixando de orar, vai deixando de congregar, vai deixando de ler a Bíblia, vai deixando de vir na igreja, vai deixando de cantar louvores a Deus, vai deixando de adorar, vai deixando de ser fiel a Deus, vai andando na carne, vai saindo do Espírito, já não fala mais em línguas, já não busca mais a presença de Deus, como você buscava antes. Vai apagando, até que esfria, a pessoa vira um homem natural. Apaga o Espírito e apaga a fé. Quem está entendendo? Aí o apóstolo fala em línguas,
e interpreta línguas, dá uma profecia, a pessoa já, para que isso? Nem precisa de tudo isso aí. Sabe o que é isso aí? É o que Paulo disse lá em Coríntios 2, ó. O homem natural já não compreende mais as coisas do Espírito Santo, para ele parece loucura. Quem está entendendo? Por quê? Porque o crente, que era antes fervoroso, foi apagando a fé, foi apagando o Espírito, hoje já virou um homem carnal, às vezes pior até que o incrédulo, hein? Diga comigo, o que fazer para não apagar a fé? Diga, o que fazer para manter a fé ativada? No mesmo Romanos 12, verso 11. No mesmo Romanos 12, eu li o verso 3, Deus deu uma medida de fé, então agora vê o verso 11. Romanos 12, 11. Não sejais vagarosos. Tem crente devagar, né? Vagaroso é devagar. Devagar, devagar, devagarinho, devagar, devagarinho, devagar quase parando. Está errado, abençoado. Não, Romanos 12, 11. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Graça e apostolado. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, eu declaro que nesta noite. É assim que ora. Não é aquela oração tímida, para dentro, que ninguém. Esse ninguém, principalmente Deus, né? Sabe aquela oração tímida, para dentro? Abençoado, você tem que extrapolar, tem que pôr para fora. Você tem que pôr para fora o seu louvor. Você tem que pôr para fora a sua adoração. Você tem que pôr para fora a sua oração. Se tiver que ministrar, põe para fora. Se tiver que impor as mãos, declarar a cura, põe para fora. Como é que você vai ministrar a cura no meio de pessoas, impor as mãos e orar, se a sua oração é para dentro? O doente nem ouve. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que o apostolado nos ensina? Coloca o dedo no verso 11. Diga, a ser fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Quem recebe essa palavra? Eu conheço um profeta que ele é muito tímido. Mas muito tímido. E os irmãos dele, as irmãs, os parentes, não cria que ele era um homem de Deus, ousado como eu sei que ele é. Por quê? Porque ele é muito tímido, segundo a carne. Na casa dele, na família, ele é muito tímido. Aliás, gago. Tímido e gago. E uma vez teve uma conferência, chamaram a família dele, os irmãos, os parentes, e falaram assim, não, nós não vamos não, ele pregar? Ele não, como que ele é pregar? Ele é tímido, ele é gago. Como é que ele pode pregar se ele é gago, se ele é tímido? Ele é muito tímido. Bom, aí ele fez a conferência em outra cidade. Um dos irmãos da família foi lá. Eu vou lá ver. Meu irmão pregar, tímido e gago, eu vou lá ver. Quando chegou lá, viu o irmão dele subindo nas paredes. Não tinha gagueira, uma ousadia incrível, uma autoridade espiritual inexplicável, uma unção tremenda. E aí disse que ele falou assim, mas aquele lá não é meu irmão. Como que é meu irmão? Porque meu irmão é gago. Ele está lá falando mais de meia hora, não gagueja. Mas meu irmão não faz aquilo lá. Não, meu irmão é tímido. Ele está impondo as mãos, está profetizando, está declarando, ministrando unção. Aquele não é meu irmão. Se converteu na hora. Só de ver o irmão dele, se converteu. Uma salva de palmas ao Senhor. Então, abençoados, você pode ser um lá fora, mas na obra de Deus você tem que ser fervoroso. Quem recebe essa palavra? Na obra de Deus é sim, sim, não, não. Na obra de Deus você tem que entrar de cabeça. Quando o assunto é Deus e a obra de Deus, o negócio tem que ser sério. Já não pode mais ter brincadeira. Quem recebe? Já não pode mais ter aquele negócio devagar, fala e não cumpre, fala e não vai, fala e não faz, e qualquer coisinha já está mole. Esses dias eu falei com uma irmã aí, coitada da irmã, a irmã velha na igreja, como Paulo disse em Hebreus, eu falei para ela, falei, abençoado, ó, Paulo falou que era para você ser mestre já, né? Pelo tempo ter corrido, já não era para você estar lá longe. Ah, irmã, é claro que eu não vou falar nome nunca, né? Mas, sabe, já estava fraca, fria, e era fervorosa, hein? Por que estava fraca e fria? Aí eu fui descobrir, fomos conversar, eu fui descobrir que eu vou, igual um médico, tem que descobrir o problema, né? Os sinais que está acontecendo, para que eu chegue na causa do problema. Aí eu conversa vai, conversa vem, sabe qual que era o problema? Ah, porque teve uma irmã que não me cumprimentou, acabou o culto e não me deu graça e paz.
não pegou na minha mão. Aí também, já não me lembro. Ô, irmã, eu não acredito que o problema era esse aí, irmão. Eu não acredito que o problema era esse. Aí eu escandalizei, né? Aí o apóstolo escandaliza, né? Porque às vezes, abençoado, você não pode julgar. Não vou nem falar eu ou a pastora. Você não pode julgar o irmão, a irmã. Às vezes ele está na correria, às vezes ele... Abençoado, cuida de ti mesmo. Quem recebe essa palavra? Cuida de ti mesmo, abençoado. Ó, sabe o que eu falei para aquela irmã? Eu falei, irmã, eu não tenho tempo para essas coisas, irmã. Se olhou, se não olhou, se pegou na mão, se não pegou. Tem gente que é assim, meu. Se não der que assim faz, a pessoa... Você tem que... Se você não pegar, tem que pegar na mão, abençoado. Às vezes está na correria. Às vezes... Aí teve outro que falou assim, você viu, ó, passou por mim e não falou nada. Abençoado, já não é para você estar longe, já quem recebe essa palavra? Já não é para você estar preocupado com outras coisas, quem recebe essa palavra? Eu penso assim, abençoado. 20 anos de ministério, eu não tenho mais tempo para ficar discutindo se pegou na mão, se não pegou. Se pegou, glória a Deus. Se não pegou, amém também. No outro culto você pega. Se abraçou agora, amém. Se não abraçou, no outro você abraça. Ou não abraça, não tem problema se não abraçar. Isso é maturidade, é nível de entendimento. Posso ouvir um glória a Deus, um amém? Se há uma palavra que Paulo disse, certíssima, é o cuida de ti mesmo. Eu me lembro quando Deus me revelou essa palavra. Olha, quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar de mim mesmo. Porque Paulo disse, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não fica olhando aí, fica olhando ali, fica olhando aqui, fica olhando lá, fica olhando aqui. Quem vai cair vai ser eu. Romanos 12:11. Não sejais vagarosos no cuidado, nas coisas de Deus, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Quem recebe essa palavra? Diga, eu recebo essa palavra. Corre lá para Hebreus 10. Mantenha a sua fé ativada, abençoado. Mantenha a sua fé ativada. Porque você precisa disso, hein? Você precisa muito dessa... Você precisa muito manter sua fé ativada. Por quê, hein? Você está no mundo, no dia a dia, na vida, onde tem problemas, certo? Dificuldades, certo? Situações, certo? Onde quem tem carne e está vivo nessa terra corre o risco de ficar doente e enfermo, certo? Ninguém está imune não, hein? Ou você acha que o crente é imune? Você acha que se o crente não tem que pagar imposto só porque ele é crente? Você acha que o crente não tem que pegar fila? Você acha que o pastor não pega fila só porque é pastor? Às vezes a pessoa está meio santão, né? Ou interpretando errado. Ah, eu sou crente, mas você é crente, mas você tem uma carne, abençoado. Ou você é crente, se eu beliscar sua carne não vai doer. Dói ou não dói? Se eu pegar um alicate e beliscar sua carne com o alicate e torcer, dói ou não dói? Não, mas não é para doer, você é crente, você tem o Espírito Santo. Fala para o seu irmão, não pode misturar as coisas, abençoado. Hebreus 10:38, um texto que vocês já conhecem há 20 anos. E nesta noite o Espírito Santo mandou eu vir reforçar esse ensinamento que vocês já têm por 20 anos atrás. Hebreus 10:38, Deus disse, pela boca de Paulo, Deus falou, Hebreus 10:38, mas o meu justo viverá da fé. Diga comigo, por que eu tenho que viver da fé? Alguém lembra aqui o primeiro texto que eu li hoje? Romanos 12:3. Por que você tem que viver da fé? Porque Romanos 12:3, Paulo diz que Deus te deu uma medida de fé. Para quê? Você guardar debaixo da cama. Amém, abençoados? Hã? Deus te deu uma medida de fé para quê? Para você viver, abençoado. Olha lá, ó. Hebreus 10:38. O meu justo, olha o verbo, viverá. Está claro ou não está claro? Hebreus 10:38. Mas o meu justo viverá. Do quê? Da fé. Que fé? Não estou sabendo de nada. Não, você está sabendo sim. São 16 anos em graça. Amém, abençoados? Você está sabendo sim. Está sabendo? Está sabendo ou não está sabendo? Desde 97, recebendo a graça do apostolado. O senhor está sabendo ou não está? Fala a verdade. O senhor não está sabendo que Deus te deu uma medida de fé? Está ou não está sabendo? Está sabendo. Não está sabendo, abençoado? Hã? Desde 94 no ministério. Se quem está desde 94, estamos em 2013, está desde 94 no ministério, 19 anos, se não souber isso, quem é que vai saber? Hebreus 10:38, ó, com os olhos fechados, ó. Deus disse, mas o meu justo, olha o verbo, viverá. Viverá do quê?
da fé. Alguém dirá, que fé? Não estou sabendo de nada. Tá sim. Tá sim. Que fé? E se não sabia, ficou sabendo agora. Romanos 12, 3. Da fé que Deus te deu. Levante a mão e diga, Deus me deu uma medida de fé. Diga, Romanos 12, 3. Diga, e Ele espera que eu viva da fé. Hebreus 10, 38. Quem está entendendo? Você está percebendo como que um apóstolo, como que um profeta, como que um mestre monta o quebra-cabeça facinho? Quem está percebendo isso? Porque, o entendimento da Bíblia é um quebra-cabeça que nem todo pastor sabe montar. Deixa eu falar mais pertinho isso aqui, peraí. Todas as igrejas têm um pastor, ou padre, ou um líder espiritual que tem uma Bíblia. Nem todo líder espiritual sabe montar o quebra-cabeça da Bíblia. Nem todo pastor, tem pastor que coloca a peça errada, aí aparece uma outra figura. Porque tem pastor e tem igrejas que pegam a Bíblia e não sabem montar o quebra-cabeça. Aí citam versículos, citam texto, citam versículo, citam texto. Quando vai ver a imagem do quebra-cabeça, parece Moisés. Ou seja, a lei. Dá um sinal que entendeu. Para você aplaudir. Mas quando se prega a graça e o apostolado certinho, cita texto, outro texto, pega um texto, outro texto. A imagem que tem que aparecer é Cristo. A graça de Deus. Ah, papai. Então, se o teu pastor pega um texto, pega outro texto, faz uma pregação, faz outra pregação, e pega aquele texto e junta esse texto, quando vai ver aparece a lei, ele não está sabendo montar o quebra-cabeça. Ou às vezes o pastor ou a igreja está montando o quebra-cabeça e ele coloca o nariz no queixo. Aí a imagem fica errada, fica distorcida, né? Ele está pregando certinho. Aí de repente ele pega o nariz, que é um pedaço, é uma peça. Já montou o quebra-cabeça? Aí pega o nariz e coloca no queixo. E o queixo coloca na orelha. Aí não parece Cristo, parece um monstro. É o que acontece com muitas igrejas. Onde o povo fala assim, ué, mas se Jesus morreu pelos meus pecados, como que o pastor está dizendo que eu sou um pecador? Sabe por quê? Porque ele está pegando o nariz, está colocando na orelha. Ele não está sabendo montar o quebra-cabeça. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Porque se Jesus morreu pelos seus pecados, você não tem nenhum pecado. Porque se você tiver pecado, ele vai ter que morrer de novo, coisa que é impossível. Só quem entendeu. Tem que saber montar o quebra-cabeça certinho, senão aparece outra imagem. Aparece a imagem de um bicho de 7 cabeças. E a imagem que tem que aparecer, ao se pregar a palavra, a imagem que tem que aparecer do quebra-cabeça montado é Cristo. Que já te salvou, já te libertou, já te perdoou, já te deu a vida eterna. Se aparece uma imagem que diz que você não é salvo, então o pastor não está sabendo montar o quebra-cabeça. Se aparece uma imagem montando o quebra-cabeça que diz que você está cheio de pecado, então o pastor não está sabendo montar o quebra-cabeça. Amém, abençoados? Quem está entendendo o que eu estou falando? Então veja comigo. Vamos montar as peças, veja comigo. Alô, veja comigo o entendimento. Levante um dedo, diga Romanos 12, 3. Deus me deu uma medida de fé. Diga Hebreus 10, 38. Eu tenho que viver da fé. Diga, para isso que Deus me deu uma medida de fé. Está claro ou não está claro? As coisas não se encaixam? Agora veja Hebreus 11. Olha lá, vê como vai se encaixando. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Ora, sem o quê? Sem fé. Diga, não é meu problema. Diga, Deus me deu uma medida de fé. Quem entendeu? Então, na verdade, quando Paulo disse sem fé, ele está querendo dizer outra coisa. Agora eu vou interpretar como apóstolo. Quando Paulo disse sem fé, ele está querendo dizer assim, ó, sem atitudes que mostram a fé. Porque a fé é algo
abstrato. Ou seja, é algo que você não vê. Você pode ver o amor? Você pode ver a felicidade? Você pode ver a alegria? Não, são coisas que você não vê com os olhos. Só que na Bíblia está escrito que quando levaram o paralítico, está escrito lá, ó, e vendo-lhes a fé. Jesus, ué, como é que ele viu a fé, se a fé não pode ver? Vendo-lhes a fé, quer dizer, vendo a atitude deles, de pegar um paralítico e colocar pelo telhado e descer. Isso é o que isso aí? Fé. Por causa dessa fé, o paralítico foi curado. Só quem entendeu pode aplaudir. Por causa dessa atitude, o paralítico foi curado. Por que calou? Por que a mulher de Marcos 5 foi curada do fluxo de sangue? Por que a mulher de Marcos 5 foi curada do fluxo de sangue? Por quê? Por causa da atitude dela. Presta atenção. Por 12 anos ela tinha uma hemorragia. Marcos capítulo 5, verso do 25 em diante. 25, 26, 27, 28, 29. Ela tinha por 12 anos uma hemorragia que não parava. Hemorragia. E ela foi no médico e gastou tudo e piorou. Não melhorou em nada. Aí ela começou a usar a fé. Marcos 5, 27. Dizia ela, se tão somente eu tocar nele, eu ficarei curado. Ela começou a usar a fé. Já que ir no médico não valeu para nada, gastei todo o dinheiro, não valeu para nada, vou começar a usar a fé. Ela começou a confessar. Marcos 5, 29. Imediatamente estancou a hemorragia. E Jesus disse, vou resumir, Jesus falou, olha, vai em paz, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Como é que ela foi curada? Primeiro que ela vinha confessando a cura. Como que ela confessava? Para alguém e para ela mesma. Ou talvez em oração também. Em oração. Senhor, eu creio que quando eu tocar no Senhor Jesus, eu ficarei curado. Isso é uma confissão de fé. Ou então no dia a dia, no mercado. Ô Maria, tudo bem, tudo bom? Olha, quando eu encontrar com Jesus, eu vou ficar curado. Ela vinha falando. Ou ela vinha confessando para ela mesma. Eu creio, por isso eu falo. Quando eu tocar nele, ele ficará curado. Está entendendo o que eu estou falando? Então a fé, ela é manifestada por atitudes, por confissão. Então a mulher vinha confessando, quando tocou, o que é tocar? É atitude. Agora vamos inverter tudo. Imagina que ela não vinha confessando. E vamos piorar. Imagina que ela vinha só reclamando da vida e amaldiçoando. Também essa doença, não sei para que eu nasci, já doença e hemorragia, que não para, esse inferno. Isso só piora a vida, quem está entendendo? Isso só afasta os anjos de você. Quando diz que o justo virá por fé, você vai viver assim amaldiçoando a sua vida? Tá certo? Tá certo você amaldiçoar o seu salário? Não ouvi, tá certo? Tá certo você amaldiçoar o seu dinheiro? Tá certo você amaldiçoar a sua vida? Essa vida também que não vale para nada. Sei. Você é abençoado todas as bênçãos espirituais. Não precisa amaldiçoar a sua vida. Você está louco? Ou tá que nem eu, tá andando muito com a mulher de Jó? Às vezes tem gente que anda muito com a mulher de Jó, hein? Às vezes tem amizade com a mulher de Jó, aquela mulher de Jó é um problema. Aliás, alguém aqui sabe o nome da mulher de Jó? Fortaleza. Olha que nome lindo que ela tinha. Aí Paulo lá em 2 Coríntios 10 falou assim, olha, nós vamos acabar com essa mulher de Jó. Paulo disse, olha, destruímos fortalezas, raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Deus. Às vezes a pessoa anda com... Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem o bom costume. Ei, Paulo, hein? Aí aquele velho ditado, né? Quem anda com porco, farelo come. Tá andando com porco, vai comer o quê? Pizza? Tá andando com porco, vai comer o quê, abençoado? O que o porco come? Só lavagem. Se a pessoa mora com o porco, passeia com o porco, vai no shopping com o porco, vai na festa com o porco, vai sempre visitar o chiqueiro do porco, no dia a dia com o porco, o que ele está comendo? Na hora o porco almoça, aí o porco fala assim, vamos almoçar. Se ele está andando com o porco, ele vai comer o quê? Qual que é o almoço do porco? Por isso que aquele ditado, quem anda com porco, farelo come, pessoal. E Paulo, sabendo disso, e tendo esse entendimento, que não é bom ficar misturando espírito com carne, porque senão atrapalha o seu reinar em vida. Você quer reinar em vida ou não quer? Quer ser curado ou não quer ser curado? Quer ser curado e fica andando mais na carne do que no espírito? Aí vai ouvir o que Paulo falou para os Gálatas, né? Ei, Gálatas, esse negócio está feio, hein?
Vocês começaram no espírito, estão terminando na carne. Tipo assim, vocês eram crentes pra caramba, falavam em línguas, oravam, congregavam, agora está aí. Não precisa mais congregar. Que conversa que é essa? Você vai congregar. Está terminando na carne, hein? Começou no espírito. Olha para mim, Romanos 12:3. Deus nos deu uma medida de fé para quê? Hebreus 10:38. Veja como tem sentido. Hebreus 10:38. Porque o justo tem que viver da fé. Ele não tem outra opção. Agora veja o terceiro. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível receber algo de Deus. É impossível agradar a Deus. Diga, o que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que se aquela mulher do fluxo de sangue não viesse confessando e não fosse tocar em Jesus, ela ia morrer com aquela hemorragia. Quer dizer que se o centurião não tivesse tido uma atitude de deixar tudo e ir atrás de Jesus, o servo dele ia morrer doente. É verdade que um dia ele morreu, mas não doente. Alô, deixa eu falar uma revelação aqui. Deus está mandando falar, Abba Pai. Glória a Deus. Respira fundo aí, abençoado. Respira fundo aí. Solta o fôlego que você vai ver uma revelação. E eu quero que ela entre dentro de você para não sair nunca mais. Você sabia que você não precisa morrer de doença e de enfermidade? Quem recebe essa palavra? É verdade que todos vão morrer se Jesus não voltar. Já entenderam isso aí? É fácil entender isso, né? Se ele voltar agora, nós não vamos morrer. Por isso que Paulo disse em Coríntios 15, na verdade nem todos dormiremos, ele falou. Mas todos seremos o quê? Transformados. Por que ele disse nem todos dormiremos? Porque ele quis dizer o seguinte, quando Jesus voltar vai ter gente que vai estar viva. E se vai estar viva não vai passar pela morte. Porque vai ser o quê? Arrebatado. Quem está entendendo? Então presta atenção. Você, é verdade, se Jesus não voltar, agora, nesses dias que estamos vivos, nós vamos ter que passar pela morte. Que para mim não é problema nenhum. Abraão passou, Moisés passou, Davi passou. Posso ouvir um amém aí? Tem algum problema com vocês, abençoado? Você já não conhece alguém que morreu? Sua mãe, seu pai, sua avó, seu tio, não conhece alguém? Então não tem problema nenhum. E o medo da morte é fortaleza, hein? Ai, pastor, nem fala desse... Como não fala, abençoado? Como não fala? Como não fala? Bom, então se Jesus não voltar dentro desses dias, né, nesse tempo que estamos na terra, nós vamos passar pela morte. Só que segundo Deus, segundo quem? Segundo Deus, você não precisa morrer de doença. Você não precisa morrer de enfermidade. Ah, mas como que eu vou morrer então? Segundo a Bíblia, o crente morre de velhice. Quem recebe essa palavra? Segundo a Bíblia. Por isso seja obediente e temente a Deus, para que prolongue os seus dias na terra. Quem recebe? Seja obediente a Deus, seja temente a Deus como Jó. Jó capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, que se chamava Jó. Era esse homem reto, temente a Deus, fala a verdade, hein? Íntegro e se desviava do mal. Um homem desse não pode morrer de câncer, né? Um homem desse vai morrer de câncer. Jó 1, reto, temente a Deus, íntegro e se desviava do mal. Aí quem está cheio de fortaleza fala assim, pastor, mas o Jó se lascou na vida, hein? Calma aí, abençoado. Quando você falar de uma coisa, ou melhor, de um problema, você tem que lembrar também do resultado. Você não pode falar só do problema. É verdade que Jó passou por problemas, por situações. Em Jó 1. Mas a história dele não acabou em Jó 1. Começou em Jó 1. Terminou em Jó 42. Então, por favor, em nome de Jesus, para a glória de Deus, toda vez que você lembrar de Jó 1, você não pode permitir sua mente terminar o entendimento somente em Jó 1. Tem que terminar em Jó 42. Jó 1, Jó 2, os filhos morreram, as vacas morreram, a casa caiu, e o milharal, e o arroz, tudo acabou. Ficou doente, o Jó 1 e Jó 2. Jó 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que antes ele possuía. Aí eu consigo ver Deus na vida de Jó. Não seja enganado pelas fortalezas.
de quando lembrar de Jó, lembrar em sofrimento. Eu já mudei a minha mente há muitos anos. Quando eu lembro de Jó, eu lembro de um homem que recebeu de Deus tudo em dobro. Glória a Deus. Glória a Deus. E o interessante é que mesmo na lei, na velha aliança, Jó também fazia confissões de fé. Tá? Mesmo passando todo aquele problema de situação, o Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre essa terra. Não passou muito, Deus deu a ele tudo em dobro. Glória a Deus. Qual que é o assunto hoje, hein? Mantenha ativado o quê? A sua fé. Ou mantenha a sua fé ativada. Eu posso falar de Jó, posso falar de Daniel. Olha, vamos te jogar na cova dos leões. Ah, pode jogar, não fiz nenhum mal. Vamos te jogar. Pode jogar. Jogaram 6 horas da tarde. Ele passou a noite e a madrugada na cova. Quando foi de manhã, o rei foi lá abrir a cova. Porque o rei ficou debaixo de condenação, né? Porque ele sabia que Daniel era um homem justo, que não tinha feito mal nenhum. Aí o rei foi lá, a Bíblia diz que o rei nem dormiu. Vira para cá, vira para lá, e vira para cá, e vira para lá. Sabe essas noites que você não consegue dormir? Tanta condenação. Nossa, jogaram um homem justo para os leões. Não conseguiu nem dormir. Não via a hora de acordar de manhã. Quando foi de manhã, ele foi lá na cova. Daniel, dar-se-ia o acaso de você estar vivo ainda? Tipo assim, caiu aí, já era, né? Sabe o que Daniel falou? Ó rei, vivo para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, porque ele achou inocência em mim e fechou a boca dos leões. Eu creio no Deus de Daniel. Quem mais? Tá vendo o que dá servir a Deus certinho, direitinho? Quem recebe essa palavra? Tá vendo o que dá? Ó? O Daniel fez confissão de fé, o Jó fez confissão de fé, Sadraque, Mesaque, Abednego, Davi. Não me canso de falar. Se vocês ficarem na igreja até a minha morte, vocês vão ouvir até a minha morte. O Golias falou, falou para Davi, o Golias, eu vou cortar a sua cabeça e dar às aves do céu, aos urubus, né? O Davi falou, não, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Nenhum mal me sucederá, Golias. 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, eu não serei atingido. E quer saber mais? Eu vou dar sua cabeça às aves do céu, porque o Senhor dos exércitos é por mim. Pegou uma pedra e tacou bem na fronte de Golias. Uma pancada só, o gigante caiu e morreu. O Davi subiu em cima dele, pegou a espada dele, arrancou a cabeça. Nossa, eu gosto muito dessa cena. O Davi pegou a espada do Golias, cortou a cabeça dele, pegou no cabelo dele assim e mostrou para os filisteus. Está aqui, ó. Esse aqui que era o rei de vocês? Era esse? E mostrou para o povo de Israel. Era esse aqui que vocês temiam? Está escrito na Bíblia que todos caíram de joelho e falavam assim, só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Diga isso! Por isso que Deus na Bíblia é chamado de Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. Por quê? Porque Saul, Moisés, Josué, Davi, Salomão, Ezequias, todos eles iam para a batalha. Gideão, Sansão, e eles não iam antes de orar, ou consultar o profeta, ou ao Senhor. Uma vez Gideão foi para a batalha, essa eu gosto muito. Gideão foi para a batalha, Deus apareceu a ele de madrugada em sonho e falou, Gideão contra os midianitas. Deus falou, Gideão, que ele teve uma visão, um sonho, viu uma rosca, um pão rodando, uma broa, ele viu um pão rodando assim no sonho. Eu vou resumir, senão demora muito. Aí Deus falou, Gideão, amanhã de manhã, você vai pegar o povo, tinha sobrado 300 só, era 32 mil, sobrou só 300, com Gideão 301 pessoas. Deus falou assim, Gideão, amanhã de manhã você vai pegar o povo e vai descer a montanha e lá no vale vocês vão lutar contra os midianitas. Gideão falou, tá bom, Senhor, então tá bom, você acorda de madrugada e chama o povo e vai, tá bom. Aí eu adoro muito, aí o Gideão foi dormir e todo o povo de Israel foi dormir. Aí
acordou de madrugada, 5 horas, 5 e meia, foi lá e chamou o povo. Vamos lá, a guerra contra os midianitas. Prepare suas mãos. Quando desceram o vale, que chegaram lá, o anjo do Senhor foi na frente e venceu os midianitas. Eles ganharam sem fazer nada, pessoal. Os anjos foram na frente. Eu creio no Deus de Gideão. Eu adoro essa passagem, abençoado. Por causa dessa passagem, que o Gideão não teve, ele não moveu nenhuma unha. Quando chegou lá, os midianitas, tudo. Olha que tremendo, a Bíblia diz que houve uma confusão entre eles. Imagina lá, né? Os midianitas, o povo inimigo, né? Preparando para a guerra contra o Gideão. Imagina, pela fé. Aí a Bíblia diz que Deus pôs uma confusão neles. Eu vou chutar uma confusão. Imagina lá, os caras enchendo a cara, né? Porque os ímpios bebem pra caramba, né? Enchendo a cara. Aí um falou assim, fala a verdade, sua mulher, hein, meu? O que tem minha mulher? Sua mulher. O quê? Aí saiu uma confusão, arrumou uma confusão. Diz que o pau comeu. E eles puxaram a espada, aí um começou a matar o outro. Era o anjo do Senhor. Quando o Gideão chegou lá, todos já estavam mortos, ele não teve que fazer nada. Mais palmas ao Senhor. O anjo do Senhor ministrou para eles. Glória a Deus. Lembrando dessa passagem de Gideão, isso me faz lembrar Êxodo 14:14. O que eu falei? Que diz assim, ó: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quem recebe essa palavra? Ah, papai! Glória a Deus! Agora você sabe por que Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Diga, porque o Senhor peleja por mim. Você é mais do que vencedor. Moisés falava assim, ó: nesta batalha vós não tereis que pelejar. Eu adoro essas frases. Isso não quer dizer que você não tem que fazer nada. Porque se você for um relaxado, um vagabundo espiritualmente falando, então você vai ser derrotado. Porque na Bíblia houve muitas pessoas que foram derrotadas, que morreram, do povo de Israel, do povo de Deus. Isso não quer dizer que você não tem que fazer nada. Você tem que ser muito fiel a Deus. Você tem que ser como Jó, como Noé, como Abraão. Quem recebe? Como Josué, como Moisés, como Davi, como Salomão. Você tem que ser como Daniel. Você quer mais fiel que Daniel? Eu vou te jogar na cova. Eu não fiz nada, mas eu vou jogar. Você quer jogar? Então joga. E pegaram 4, 5, 6 anos e jogaram. Mas ele não tinha feito nada. E então ele orou ao Senhor, Deus enviou o anjo. Quem recebe? Então você tem que ser fiel a Deus. Você recebe essa palavra? Você tem que ser íntegro, você tem que ser fiel, você tem que ser verdadeiro. Posso ouvir um amém? Eu nunca fui a favor de quem brinca de igrejinha. É verdade que há quem brinca. Ô pastor, o que é brincar de igrejinha? Que não leva a sério, abençoado. Não leva a sério a oração, não leva a sério a pregação, não leva a sério o apostolado, não leva a sério o ministério, não leva a sério a igreja, não leva a sério o semear, não leva a sério. Eu sou a favor de uma vida de viver com risco zero. Risco zero. Abraão morreu de velhice. Noé morreu de velhice. Moisés morreu com 127 anos, meu irmão. Você sabe o que é isso? 127 anos? Davi morreu de velho. E por aí vai, Salomão. Os homens de Deus morriam de velhice. Não morria de doença, ou porque os ímpios o matavam. Morria de velhice. Eu sou a favor, abençoado, de um crente verdadeiro. Eu sou a favor de um cristão temente a Deus. De oração, de santidade. Não é vida igual ímpio lá fora. Vida de santidade. Porque ovelha não pode viver como bode. Amém, abençoado? Ovelha não pode viver como bode. Ovelha vai viver como bode. Amém? Você recebe essa palavra? Romanos 12:3. Não precisa abrir não, só para lembrar. Romanos 12:3. Deus nos deu uma medida de fé. Hebreus 10:38. Deus quer que você viva da fé, não tem outro caminho. Eu tenho até uma música que eu fiz. Não há outra alternativa a não ser viver por fé. Olha Hebreus 11:6. Para que eu possa sempre agradar a Deus. Sempre Aí Coríntios 15:58. Sempre firmes e constantes, e falando com os meus anjos. Hebreus 1:14. Crendo sempre que haverá ministração.
Não há outra alternativa. Ó, Hebreus 10, 38. Mas o meu justo virá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, Deus falou. Então não há outra alternativa. Deus já me deu a fé, eu tenho que viver da fé. Porque senão, se eu for a mulher de fluxo de sangue e não viver por fé, o fluxo não vai ser curado nunca. Se eu for o cego de Jericó, eu vou continuar cego. Se eu for o cego Bartimeu, eu vou continuar cego. Se eu for o servo do centurião, eu vou continuar doente. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que Deus disse? Hebreus 10, 38. O meu justo viverá da fé. Alguém falou, Senhor, mas se ele não viver? Se ele não viver da fé, a minha alma não tem prazer nele. Quer que eu traduzo essa frase? Quando Deus diz, minha alma não tem prazer nele? Deus está querendo dizer o seguinte, não fica pensando que vai ter 100% de cobertura angelical, que não vai ter. A minha alma não tem prazer. Não tem como ter 100% de cobertura angelical ao seu favor. Por quê? Porque minha alma não se agrada de você. Você não vive pela fé. O que é viver pela fé? É crer em Deus. É buscar a Deus. É Jeremias 29. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Às vezes a pessoa tem situações na vida e fica rodeando igual peru, buscando tudo quanto é solução, menos em Deus. E a solução nunca aparece. E o pior, tem pessoa que vai empurrando a vida com a barriga. Vai empurrando. Quando chega lá, empurra de novo. Aí tem um caminho para andar. Quando chega lá, empurra e vai empurrando. Quando na verdade não é para ter nada na sua frente, abençoado. Você não tem que empurrar nada. Você não tem que empurrar. Corre em Filipenses 4. Olha o que você tem que fazer. Você não tem que empurrar nada com a barriga. Olha Filipenses 4. Quem já achou? Filipenses 4. Olha lá. Você não tem que empurrar nada com a barriga, abençoado. Sede meus imitadores. O Espírito Santo está mandando falar. Sejam como eu. Creia em Deus e espere em Deus. Espere em Deus, abençoado. Você não crê em Deus? Creio. Você não é filho de Deus? Sou. Você não tem Espírito de Deus? Tenho. Você não leva as coisas de Deus a sério? Levo. Então espere em Deus. Espere em Deus, abençoado. Esses dias aí eu estava passando por uma situação que vocês nem imaginam. Eu não tinha o que fazer, eu vou fazer o quê? Esperar em Deus. Incrível. Por 20 anos já. Não pode ser coincidência, né? Não pode ser coincidência. A situação nervosa, dramática, drástica. Uma situação, e eu esperando em Deus. Passa um dia, passa uma semana, passa um mês, esperando em Deus. Na hora certa, tipo assim, 2 dias antes, Deus manifestou. Aí eu pude respirar, sair, sabe, a água já está, sabe quando você levanta assim já, porque você pode ficar assim, né? Mas a água vai subindo, aí você tem uma opção de subir assim, né? Demora mais um pouquinho, porque a água está aqui. Aí você faz assim, a água, né? Aí você fica assim, e se tiver assim, faz assim, ó. Entendeu? Até chegar o tempo de Deus manifestar. Quem está entendendo? Batata. Mais uma vez durante esses 20 anos. 2 dias antes, Deus manifestou. Eu fui obrigado a falar, glória a Deus! Obrigado a reconhecer a Deus, né? Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os seus caminhos. Olha o Filipenses 4:6. Coloca o dedo, diga Filipenses 4:6. Agora vou te ensinar uma coisa, Samuel. Pede para Deus e fica firme, fiel. Ele faz as coisas chegar na sua mão. Tem alguma testemunha aqui? Faz ou não faz? Faz as coisas chegar na sua mão. Glória a Deus. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Você sabe quem é que tinha dito isso antes? Jesus. Lá em Mateus 6, Jesus falou, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha o Paulo falando de novo. O assunto foi tão importante que ele falou de novo. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, digam, como? Pela oração. Está claro ou não está claro? Então quer dizer que você tem que orar. O que é orar? Já ensinei, já dei o seminário aqui. Como orar em graça, já ensinei.
que é orar? Orar é falar com Deus. Não vem com aquela fortaleza velha não, hein? Ah, Deus sabe todas as coisas. Não vem com essa fortaleza que o cara acaba morrendo, hein? O cara acaba morrendo. Uma mulher chegou em mim, minha filha está doente, falou que só vem na igreja quando Deus cura ela. Eu falei, então ela vai morrer. Pastor, não fala isso, não. Então ela vai morrer, ué. Porque todas as pessoas da Bíblia que eu conheço foram até Jesus. Ela não quer ir? Por que ela é bonitona e não quer ir até Jesus? Ela falou que só vai vir na igreja se Deus curar ela. Eu falei, então ela vai morrer. Já começa que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. Jesus falou, eu não vim para os sãos, vim para os doentes. Então o doente tem que ir até Jesus. Ele tem que reconhecer que precisa de Jesus. E quando nós reconhecemos isso, quando nós oramos, quem está entendendo? Você tem que falar com Deus. A relação filho e pai tem que ser íntima. Midian fala comigo, pai, pai, a conversa tem que falar. Não adianta ficar com vergonha de falar, tem que falar. Aí vem uma fortaleza. Deus sabe todas as coisas. Não diga, hein? Sério mesmo? Que novidade você descobriu? Isso é fortaleza, hein? Quer ouvir um mistério? Quem quer ouvir um mistério? Deus quer que você fale com Ele. Deus quer que você fale com Ele. Fala com Ele. Deixa eu contar uma para vocês. Eu fui num restaurante aí esses dias, mas o negócio estava pesado lá, hein? Quando eu entrei no restaurante, eu já senti o principado dominando. O principado da maldade. Não é benigno, não, é maligno. Quando eu entrei no restaurante, logo, quando eu entrei, eu dei 2 passos para dentro e já senti o peso. Já senti o peso, o clima. Ninguém entrava no restaurante. Ninguém entrava. Aí depois o dono me falou, olha, eu não sei o que está acontecendo, porque já ninguém mais vem, as pessoas não estão mais voltando. As pessoas não entram aqui para vir. E ele falou assim, tem gente que vem assim para entrar, quando chega assim e sai. Você acredita? A pessoa vinha para entrar no restaurante e ia entrar e ia embora. Muitos, ele falou que ia assim para entrar e ia embora, não entrava. Aí eu expliquei para ele depois o que tinha. Quando eu entrei no restaurante, logo que eu entrei assim, dei 2 passos para dentro, já senti o clima pesado. E eu inquieto, uma vontade de chorar. Falei, nossa, o negócio está feio aqui. Onde que é o banheiro aqui? O banheiro é lá. Fui no banheiro, fiz uma confissão de fé, orei, falei com Deus dentro do banheiro. Não deu 1 minuto, o clima ficou legal, mansinho, calmo. E numa visão Deus me mostrou que havia um principado sobre o restaurante. Um morcego bem grande, uma capa preta de fora a fora assim, cobria o restaurante assim, Tinha um principado lá, dormindo, pousado lá em cima do restaurante do rapaz. Quem está entendendo o que eu estou falando? Entrei no banheiro. Não tem lugar não, hein? Porque hoje é terça, o culto é só domingo. Entrei no banheiro, comecei a orar, comecei a falar com Deus, declarei, fiz minhas confissões, não deu, falei com os meus anjos, pedi reforço, consegue entender? Espiritual, não deu 1 minuto, aquele principado, um morcego gigante, preto, cobriu assim o restaurante. Deus mostrou uma visão, o telhado de fora a fora assim, um morcegão coberto assim, dormindo lá, pousado em cima do restaurante. Quem está entendendo? Entrei no banheiro, orei, falei com Deus, falei com os anjos, fiz minhas confissões, declarei, não deu 1 minuto, falei com os anjos, não deu 1 minuto, o morcego foi embora, o principado largou, foi embora, dei ordem, eu te ordeno em nome de Jesus que você sai desse lugar, sumiu, já voltei lá várias vezes, tá uma beleza. Quem consegue entender o que eu estou falando? Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem que orar, hein? Orar e falar com Deus. Não adianta você estar vendo a situação feia, o negócio está ficando preto e você não faz nada. Chorar não adianta nada. Não adianta chorar. Chorar não adianta, você tem que orar. Não é chorar, é orar. Quem está entendendo? Você é ensinado, abençoado. Você tem Bíblia, você tem apóstolo, tem profeta, você tem pastor. Declara, profetiza, ora. Usa a autoridade que Deus te deu.
na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu serviço, com as suas finanças. Usa, Deus te deu o dom, você está fazendo o que com o dom? Deus te deu o Espírito Santo para quê? Para você usar a autoridade. Quem está entendendo o que eu estou falando? Filipenses 4:6, ó. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, circule na sua Bíblia, em tudo. Não espera chegar domingo para orar não, hein? Não espera chegar dia 23 para orar não, hein? Ah, dia 23 é dia nacional de oração. É? Que dia que é? Hoje é dia 1. Pô, você vai esperar 22 dias para orar? Em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Ou seja, sempre agradecendo a Deus. Quem está entendendo o que estou falando? Ah lá, está claro ou não está claro? Isso aqui é apostolado. Apostolado. Filipenses 4:6. Em tudo pela oração, Senhor meu Deus. Oração. Pela súplica, petição. Senhor, eu preciso. Aí você tem que se abrir com Deus. Ele é seu pai, você é filho, você tem que se abrir. É dinheiro que você precisa? É uma casa, é um carro, é um marido, é uma esposa. O que você precisa? É saúde? Eu não sei o que você precisa. Você tem que falar. Quem está entendendo? Pela súplica, com ações e graças. Graças te dou. Em tudo te dou graças, Senhor. Eu te agradeço, te reconheço em minha vida. Com ações e graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Olha, mais claro que isso não tem como, hein? Está claro ou não está claro? Dá um sinal se está claro. Filipenses 4:6. Diga comigo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Diga, mas em tudo. Diga, em tudo. Pela oração, pela súplica, com ações e graças, sejam as minhas petições conhecidas diante de Deus. Aí eu entrei no restaurante para orar no banheiro, hein? É mole? Um apóstolo lá no banheiro pequenininho. Eu e a privada e não tinha nem como mexer muito, que era um banheiro pequenininho. Não tem problema, abençoado. E se não tivesse banheiro, eu ia orar ali mesmo. Ali mesmo ia orar. Quem está entendendo? E se tivesse incrédulo, eu mandava tirar os incrédulos. Igual o Pedro fez uma vez. Lá em Atos, uma vez, a menina morreu. Talita morreu. Aí o Pedro chegou na casa, aquela choradeira, sabe o que era? Aquele clima de incredulidade. Alguém pegou essa? Nossa, eu detesto o clima de incredulidade. Agora entendem. A incredulidade, por isso que eu detesto. A incredulidade não vem de ímpios. Porque ímpio não consegue ser incrédulo. Porque o ímpio não é nem crédulo. Como que ele vai ser incrédulo? Logo, a incredulidade é a falta de crença de ovelhas. Crédulo, crédito. Incrédulo, aquele que não crê. Quem é que não crê? Só a ovelha. Tem ovelha que não crê. Porque o bode não está no nosso meio. O filho da perdição está em outro lugar do mundo. Logo, quem são os incrédulos? São ovelhas mal apostoladas, que não conhecem a Bíblia, que não conhecem a Deus, zombador. Está cheio de ovelha incrédula. Então uma vez Pedro chegou lá, a menina tinha morrido, aquela choradeira, aquele pampeiro, ela morreu. Pedro falou assim, ó, tira todo mundo daqui. Tirou todos, não ficou ninguém. Ele entrou no quarto, só ele e a menina morta. Ele entrou no quarto, orou a Deus e falou, menina, levanta, em nome de Jesus. A menina levantou, porque tirou aquela incredulidade, né? Aí a menina levantou, ele pegou e levou para a mãe e para o pai, ó, dá de comer para ela que ela está com fome. E eu direi glória a Deus. Ela ficou muito tempo sem comer, dá comida para ela. Isso é um mistério, hein? Já fiz isso várias vezes, hein? Já fui orar em uns lugares aí, cheguei lá, o pai da pessoa, aquela cara parecia o Satanás. Cara amarrada, carrancuda. Pessoal, dá para vocês deixar aqui que eu vou fazer uma oração? Dá para vocês, né? Chispa. Não é assim, né? Com educação, né? Pessoal, eu vou fazer uma oração, dá para vocês, né? Porque a incredulidade atrapalha a oração do crente. Quem pegou essa? Então tem que tirar os incrédulos de perto, hein? Porque o incrédulo, o incrédulo é pior que o ímpio.
Sabia disso? O que eu falei? O incrédulo é pior que o ímpio. O incrédulo é triste. Está escrito em Marcos 6. E Jesus não pôde fazer muitas curas ali. Apenas curou alguns enfermos impondo as mãos. Você entendeu o que eu li? Ele não pôde. Não é que ele não quis. Ele não pôde. E se admirou da incredulidade deles. Curou alguns, pegou e foi embora. Estava cheio de incrédulo. Quem está entendendo? Marcos 6. Jesus não pôde fazer ali muitas curas. Apenas impôs as mãos em alguns, curou. Admirou-se da incredulidade deles. O incrédulo é pior que o ímpio. Uma vez Elias lutou espiritualmente contra os profetas de Baal. Aí já era ímpio. Aí é diferente. Aí não tem problema ficar cara a cara. O justo e o ímpio. O Elias zombava. O Baal não está ouvindo? Pode clamar bastante aí, porque o Baal acho que foi viajar, hein? Será que ele não está dormindo? E os profetas de Baal clamavam, gritavam, clamavam e nada. Aí Elias falou assim, agora é minha vez. Ó Senhor Deus de Israel! E Deus manifestou. Aí eu falei, tá vendo? Isso aqui que é Deus. Não é esse boca aberta do Baal aí que vocês clamam e não dá em nada. Tá cheio de Baal, né? O nego fala com estátua que não fala, acende vela porque não está vendo, porque estátua não vê vela. Né? Estão tudo perdendo tempo. Né? Eu falo com um Deus vivo. Eu oro, eu peço a um Deus vivo que responde. Agora falar com estátua que não responde não dá, né? Acender vela para quem? Se a estátua é a luz, por que ela quer vela? Quem está entendendo? Se a estátua tem poder de fazer alguma coisa, por que ela quer uma vela? Uma vela de 30 centavos a vela? É brincadeira também, né? Então as pessoas não pensam. O ímpio é pior que o incrédulo. Então quando tem incrédulo, tira o incrédulo. Para não contaminar o clima. Quem está entendendo? Alô? Para terminar. Se há uma coisa que Deus gosta no culto, é o clima. Por isso que nós cantamos aqui, ó. Vem, Senhor, ser bem-vindo nesse lugar. Se há uma coisa que afasta o Espírito Santo, é o clima de incredulidade. Se eu estiver ministrando e estiver incrédulo, eu paro. Tem alguém entendendo? A unção, se eu estiver ministrando, eu paro. Ou então, tira esse incrédulo daqui. Eu já mandei tirar algumas vezes. Chamei o obreiro, vem aqui, ó. Tá vendo aqui? Disfarça, leva ele lá para fora. Lá. Uma vez nós vamos pregar em Minas Gerais, eu e o meu profeta, lá num ginásio. Chegamos no ginásio, tinha um pastor tradicional, que não aceita falar em línguas, não aceita unção, não aceita a manifestação do Espírito Santo, bem tradicional, bem religioso das antigas. Aí eu e o profeta, nós conversamos assim, e agora, como vamos fazer, hein? Aí o profeta falou assim, vamos orar. Era um ginásio, fomos lá num lugar, numa sala, e começamos a orar. Começamos a orar, juntamos outros profetas, começamos a orar, e declarar, e profetizar, e declarar. Não deu 15 minutos, chegou uma pessoa lá, pastor, o que foi? Não sei o que aconteceu. Sabe o pastor fulano? Ele começou a falar que estava com sono, pegou e foi embora dormir. Eu não esqueço isso aí nunca, abençoado. Não esqueço nunca isso aí. Não esqueço nunca. Incrível. 15 minutos eu estava orando, 20 no máximo. Chegou uma pessoa lá, bateu na porta. Pastores, oi, o que foi? Sabe o pastor Ciclano? O que tem? Ele falou que ia embora. Embora é? Ele falou que não estava se sentindo bem, que foi embora para casa dormir. Nossa, meu Senhor, deitamos e enrolamos aquele dia, abençoado. Os profetas, para ministrar sobre o povo, tem alguém entendendo o que eu estou falando? A incredulidade é triste. Um pastor incrédulo atrapalhando, hein? Nós íamos ministrar um ginásio cheio, lotado, grande. E um pastor atrapalhando. Aquele zoião de incrédulo, sabe aquele zoião? Eu quero ver o que vocês vão fazer aqui, hein? Sabe? Não fala com a boca, mas tá assim, ó. Estou ligado no Senhor, hein? Fomos orar, e eu creio que foi Deus que levou aquele pastor embora. Não tem outra coisa, não tem outro motivo. Deus pôs um sono naquele pastor, o pastor pegou e falou que foi embora dormir. Ministramos a unção, houve muitas curas, manifestação do Espírito Santo, e Deus foi glorificado mais uma vez. Quer que eu te fale uma coisa, ovelha? Mantenha a sua fé ativada, porque é através dela que você vai reinar em vida na terra. Você pode ter uma doença, pode ter uma enfermidade, pode aparecer um problema, uma situação, é através da fé que você vai resolver seus problemas. Alguém entendeu? Dê glória a Deus e aplaude ao Senhor. Mantenha a sua fé ativada.
apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaeapostolado.com.br.